Boa noite, queridos catequistas. Hoje começa a nossa semana feita especialmente para você. E hoje eu estou aqui com o Anderson Ghisoni Júnior, mais conhecido como Ninão, que é coordenador do eixo Juventude na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Campinas, interior de São Paulo. E ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele com catequese e um pouquinho sobre o que ele faz lá na paróquia. Ninão, muito obrigada por ter aceito o convite, né, e estar aqui na Semana do Catequista. Eu agradeço, Jaqueline, o convite e estou sempre disponível para falar com vocês sempre que precisar. E começando aí falando sobre catequese, eu quero saber como foi a sua primeira Eucaristia. Você disse que teve algumas coisas aí que não foram tão legais. Realmente teve algumas coisas que me afastaram um pouquinho da igreja quando criança, né, início da juventude. Eu fiz minha primeira Eucaristia numa igreja onde eram 2 anos a preparação. Além de tarefa de casa, dever de casa, tinha que estudar para a prova. E criança nunca gosta muito de estudar, né? Já estudava durante a escola, chegava no final de semana, queria uma coisa mais tranquila e ainda tinha que estudar a catequese. Então não tenho umas boas recordações, não. E isso é o que acaba afastando, né? Como você falou, a criança, o adolescente da igreja. Sim, bastante, né? Eles preparam durante a escola, os dias de semana, né? Final de semana que deve ter um lugar mais tranquilo, mais para se sentir à vontade, na verdade, né? Sim. E hoje isso ainda acontece, né? Algumas catequistas ainda colocam ali a lição de casa para o catequizando. E eu queria saber qual a sua opinião disso ainda acontecer. Então, Jaqueline, pegando o meu exemplo, eu acho que deveria realmente tirar um pouquinho em relação ao pé dessa de prova, de exigir que estude, de exigir a lição de casa, até porque o dever de casa do cristão é a missa, né? É a maior lição de casa que um jovem catequizando deve fazer, é a presença semanal na missa. Então, se além disso começar a cobrar outras coisas dele, que estude em casa, que faça trabalho, entre outras coisas, acaba assim afastando os jovens da igreja. E isso acontece ainda bastante, né? Infelizmente. A gente fica brigando ali, você tem que ir para a missa, você tem que estar na missa, e os jovens fogem. Sim, sim. Sempre tem algo a mais que tentam puxar eles para a missa, né? Então a gente procura, junto ao nosso grupo, incentivar bastante que eles sim, após o encontro, fiquem na missa com os amigos, né? E depois de lá façam coisas que todo adolescente gosta, de sair com os amigos, né? Se divertir um pouco, mas sem deixar a missa de lado, que é uma coisa bastante importante para o crescimento cristão de cada um de nós. Com certeza. E como que você vê que isso impacta nos catequizandos? Essa questão da obrigatoriedade da catequese. Ah, não, a mãe pega e fala, você tem que ir para catequese. Você tem que fazer isso. Aí ele vai, se depara com o ambiente, com lição de casa, né, com prova. Como que você acha que isso impacta neles? Então, Jaqueline, essa obrigatoriedade acaba deixando os jovens um pouco mais arredio, né? Não se sentindo à vontade, indo por obrigação e fazendo encontros mais dinâmicos possíveis, a troca de experiência, a troca de conversa, mostra que o jovem não está lá como uma obrigação de receber a catequese, e sim de fazer novos amigos, sem esquecer o nosso melhor amigo, que é Deus Jesus Cristo. Com certeza. E quando ele está lá porque ele quer, né, isso Tudo flui melhor. Tudo flui melhor, Sim. com certeza. Sim. E o catequista tem um papel muito importante nisso, né? Sim. A maior ligação do aprendizado da catequese com o catequizando é o catequista que um dia já foi catequizando. Então o papel dele é filtrar tudo que ele aprendeu e ver da maneira que ele não gostaria que fosse e tentar moldar para os jovens de hoje. Porque os jovens de hoje recebem informação de uma maneira muito diferente do que eu recebi lá atrás, né? Já são anos e anos atrás que eu fui
que eu recebi a primeira Eucaristia, a Crisma, né, a confirmação. Então, o aprendizado, o acesso à informação é bastante diferente. Então, o catequista tem que ter esse jogo de cintura. Com certeza. E falando sobre essa tecnologia, né, que nos acompanha hoje, muitos catequistas relatam a dificuldade com os jovens. Porque ele está sempre no celular e tem que ficar batendo na tecla, não fica com o celular. Ele está, ao mesmo tempo que ele está presente, ele está no YouTube, ausente, por exemplo, né, de alguma forma ausente. Então eu queria saber como lidar, né, com essa situação, porque hoje até as crianças estão com o celular, então fica ainda mais difícil. A criança já é imperativa, né? Prender a atenção dela já é complicado. Como lidar com isso? Então, o acesso à informação, o acesso à tecnologia hoje em dia, não só nos encontros na igreja, mas nas escolas, nas diversões, enfim, é tudo através de celulares, tablets, computadores, etc. Para ser o diferencial na nossa vida religiosa, na nossa catequese, justamente que entra o jogo de cintura, mais uma vez, do catequista, fazendo encontros que prendam a atenção dos seus catequizandos, para que eles esqueçam por 1h30, que seja 2 horas, esse celular, esse acesso à tecnologia, para que recebam outro tipo de informação de uma maneira diferente, né? Então o dinamismo, a troca de conversa, a troca de experiências, a troca tentando fazer com que seja natural a conversa, porque ele deixa o celular de lado. Isso aí é difícil? Mas com certeza vale muito a pena essa troca, né? Catequista catequizando. E eu posso falar por experiência própria. Quando eu fiz a minha primeira Eucaristia, não tinha dinâmicas. Então, era catequista ali falando, a gente acompanhando no livrinho, e muitos não conseguiam ficar ali prestando atenção. Então, estava conversando, ou já tinha, né, essa questão do celular, um pouco menos, mas ou estava no celular, mandando mensagem, era de sábado de manhã ainda, gente, então imagina, né? Tem que acordar cedo, ir para catequese. Então, era uma coisa meio centrada, né? Então, você sentava lá, a catequista começava a explicar, começava a falar, você acompanhando no livrinho, e ficava 2 horas ali seguida. É assim, eu fiz minha formação de primeira Eucaristia numa igreja diocesana. Aí foi onde eu vivi provas, foi onde eu vivi lições de casas e etc. Aí eu fiquei, depois da minha Eucaristia, fiquei um tempo fora da igreja, até que por intermédio da minha mãe, eu conheci os salesianos, né, que tem uma doutrina diferente, uma doutrina acolhedora, e fiquei encantado. E de lá não saí mais e pretendo não sair tão cedo. E já é bastante tempo, né? Estou há 23 anos sempre trabalhando com pastorais juvenis na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Tive um tempo de afastamento aí, mas de coordenação e ser catequista, mas sempre por dentro do que acontecia na paróquia. Então estou frequentando lá de 95 até a presente data. Nossa, que bom! E eu queria saber de você, né, você que já está há bastante tempo trabalhando com os adolescentes, com os jovens, né, na catequese, quais são os desafios atualmente? Porque a gente sabe que são muitos, né? Mas quais são? Primeiro, a tecnologia, como já foi dito, né? Que hoje, se não todos, a grande maioria tem o acesso ao celular, mas o desafio na tecnologia não é só eles estarem mexendo no celular ou quer que seja durante os encontros, e sim como eles têm o acesso à informação, eles vêm com perguntas mais desafiadoras aos catequistas, né? Então os catequistas têm que estar muito preparados para rebater essas perguntas, para saber como responder essas perguntas, né?
também o desafio, pelo menos nosso lá, a maioria dos catequistas são jovens trabalhando com jovens. Então, o desafio é dos dois lados. Fazer com que o catequizando não fique somente preso às redes sociais ou às outras coisas, como do catequista ser exemplo também nas redes sociais, né? Saber o que posta, quando posta e como posta. Porque ao mesmo tempo que ele é exemplo no grupo, ele é exemplo também nos pátios virtuais. Isso é verdade, viu? Tem muitos catequistas que estão aí no Instagram, no Facebook, e não só evangelizar bem lá nos encontros, dentro da paróquia, mas também fora dela, porque muitos catequizanos estão ali também, eles estão vendo o que você posta, eles estão vendo o que você está fazendo, então dar esse exemplo é importante. Sim, é assim, muitas vezes nós não evangelizamos falando, né? Nós evangelizamos com exemplo. Como dizia São Francisco de Assis, né? Evangelize, se preciso, use palavras. Então, qualquer momento que a gente está junto dos nossos catequizandos, seja na primeira Eucaristia, seja no Crisma, seja em qualquer outra pastoral, nós estamos sim sendo exemplos a eles, né? Então, temos que ter o cuidado de nos aproximar deles, mas também nos aproximar de uma maneira correta. Com certeza. E algo que você falou que chama bastante atenção foi a questão das perguntas que eles fazem, né? Então, isso eu sempre fico falando lá na página do Sou Catequista. Gente, precisa estar sempre em informação, né? As informações estão tão rápidas hoje que se a gente não acompanhar, não pesquisar, não estudar, fica difícil, Sim, né? Muito porque da mesma forma que os catequizanos usam as redes para ter o acesso a tudo, os catequistas, na verdade, não podem ficar atrás, né? Eles têm que se preparar ainda mais. Por quê? Nós temos muitos sites bons, mas também temos alguns sites que também não passam a verdade. Então o catequista tem que ter esse discernimento para passar para o catequizando o que é ou o que não é a verdade em relação ao assunto tratado. E isso é importante também, porque às vezes ele vai lá procurar alguma questão que ele tem dúvida e entra num site duvidoso, Sim, por exemplo. sim. E aí ele fica com aquela mentira que se torna verdade e se espalha nela. Aí que entra o catequista ter preparo para argumentar e mostrar para ele onde está errado tal reportagem, ou tal site, e mostrar realmente qual é a verdade. Com certeza. Eu sempre disse, quando catequista, ou quanto até coordenador, que não é errado um catequista falar assim, não sei. Sim, é errado um catequista falar assim, dar alguma resposta, e essa resposta está errada. Então, eu não sei, vou pesquisar e te trago a resposta, é mais vantajoso do que ele falar assim, eu sei tudo, e dar uma resposta errada, e o catequizando vai ficar com isso para ele, e quando descobrir que não é, fala assim, o catequista que falou, né? Então acaba perdendo a credibilidade em relação a eles. Com certeza. E eu queria saber a sua opinião, né, da importância da valorização do catequista. Então, Jaqueline, o catequista tem um papel fundamental na formação dos jovens, da criança e dos jovens. Por quê? Porque é ele quem vai levar o ensinamento catequético a essa criança ou esse adolescente. Então, tem que ser muito valorizado, muito preparado, tem que se sentir à vontade onde trabalha, esse trabalho de pastoral, né? Porque se ele não se sentir tão agradável assim no lugar, acaba querendo sair, né? Então, primeiramente a formação litúrgica, bíblica, né? E segundo, um ambiente agradável para que eles consigam trabalhar. E, acima de tudo, a formação pessoal para que saiba como lidar
na relação interpessoal com os crismandos, com os catequizandos, na verdade. Com certeza. E os pais também têm um papel muito importante, né? Sim, na verdade os pais são os primeiros catequistas, né, que encaminham os jovens, muitas vezes, né? Tem alguns pais que seguem outra religião, mas que os jovens acabam procurando a Igreja Católica. Mas sempre com o aval, sempre com o auxílio da família, é que os jovens começam a caminhada dentro da igreja. Com certeza. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos catequistas. Dia 26 é o dia do catequista, né? A gente está celebrando o mês das vocações. E eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, porque é muito difícil, né? Principalmente quando os pais acham que é só algo que o catequista precisa fazer, né? Eu vou deixar meu filho lá porque o catequista precisa evangelizar, e não é bem assim. Eles têm que ser também um instrumento, né? Com certeza. A gente trabalha bastante também, Jaqueline, o respaldo da família, né? Porque não adianta a equipe de catequistas passar uma informação se em casa eles não vivem o que foi visto no grupo. Então é importante caminharmos paralelamente, guiando os jovens, catequistas e família, né? Então por isso a importância da família junto ao jovem, junto à equipe, conhecendo a equipe de catequese do seu filho, do seu familiar, seja ele qual grau familiar for, é muito importante, né, nessa caminhada. Então o recado que eu deixo para os catequistas fala assim: continue nessa caminhada, que é uma caminhada muito maravilhosa, se empenhem, estudem nos encontros, estudem a liturgia, porque além de ser um crescimento pessoal, é um dom, é uma vocação que a gente vai descobrindo no decorrer do nosso caminho. É o dom de passar a palavra adiante. E esse é o meu recado a vocês. Muito obrigada, Ninão, pela sua participação. Eu espero que vocês tenham gostado aí de casa. Amanhã eu volto no mesmo horário, 7h30, com mais uma entrevista, e aproveite essa semana. Um grande abraço e até a próxima!